Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Cremos em algo tremendo da parte do Senhor, amém, queridos? O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Ele tem feito grandes coisas e vai fazer grandes coisas em nós, amém? Glória a Deus. Quero ver quantos estavam aqui quarta-feira na reunião de oração? Amém, bastante gente, né? Quantos estavam ontem na sala de oração? Olha aí, gente, que bênção, né? Vai, levanta a mão, quem estava? Olha para quem não estava e fala, você perdeu, você está perdendo muito, né? Foi um tempo maravilhoso, gente. O Senhor tem vindo neste lugar, tem derramado graça, derramado favor dEle. Reunião de oração, eu creio que é o poder de Deus liberado está nas reuniões de oração, onde somos fortalecidos, desafiados, amém, queridos? E é onde o Senhor nos dá estratégia. Você quer ter estratégia para a tua vida? Vá para o lugar da oração. E essa casa nós temos a reunião de oração toda quarta-feira e uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, nós temos a sala de oração, tem sido algo tão tremendo. E nas células também, né? A oração na célula. Então, você que faz parte de uma célula, que é o nosso pastoreamento, você também vai receber oração e vai ser fortalecido neste tempo, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Queridos, nós temos esse tema nosso, uma igreja, uma visão, um coração. E seguindo falando sobre isso, Deus colocou algo no meu coração, e eu quero falar nessa noite de um aspecto prático, bem simples, mas poderoso assim, sobre uma igreja viva. Igreja viva. Diga assim comigo, igreja viva. Amém? Quem é a igreja do Senhor? Amém? Quem é vivo? Amém? Queridos, eu quero alguns pontos só, eu quero tomar essa palavra como base no livro de Atos, capítulo 9, verso 31, apenas esse verso 31 que eu quero tomar como parte na palavra. A gente poderia falar tanto, queridos, não caberia horas, nem dias, nem meses de falar sobre a igreja viva, mas nessa noite eu quero, diante desse texto que nós vamos ler, de Atos 9, 31, eu quero falar sobre 4 aspectos, né? Tem muito mais, mas 4 aspectos que eu quero tocar nessa noite, sobre a igreja viva que está basicamente nesse texto, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos já fala isso, né? São as práticas, aquilo que a igreja praticava, os apóstolos, né, que estavam da igreja primitiva, e para que você tenha conhecimento disso, se você pegar o último capítulo de Atos, ele não tem encerramento, né? Não é um livro que se encerra, né? Ele não tem um ponto final. Porque quantos são realmente homens e mulheres de Deus, apóstolos, apostilas, né? Quem que é as apostilas aí, né? Os apóstolos de Deus estão aqui, porque ainda, queridos, os atos nós ainda estamos escrevendo, amém? A história não para, está continuando. A igreja é viva e ela sendo eficaz, amém? E precisa ser muito mais na nossa cidade, na nossa casa, onde estivermos. Você crê nisso, queridos? Amém? Então, como base, eu quero ler esse texto com vocês, Atos 9:31, que diz assim, a igreja, dizendo ali a igreja de Atos, né, aquela igreja onde, iniciante, ali a igreja primitiva, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ela ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. Vou ler mais uma vez, queridos. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. Amém, queridos? Uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que é desenvolvida porque ela tem a sua base naquilo que é estabelecido, que é o próprio Senhor Jesus. A pedra principal, a base da igreja. E eu quero começar com um primeiro ponto, falei de 4 que eu quero citar, e o primeiro ponto nessa hora é dizendo como inicia, a igreja tinha paz. Então nós cremos, e eu quero dizer que a igreja, ela é um lugar de paz. Amém, queridos? A igreja é um lugar de paz. E o que é paz, querido? A paz no hebraico é shalom, né? E descreve segurança, a serenidade, a tranquilidade que uma vida totalmente dependente de Deus pode produzir. Vida cheia de paz, ela tem como resultado o desfrutar da ausência do medo,
da ansiedade, pois tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O shalom de Deus, a paz de Deus, ela tem apenas num lugar, queridos. Quem entrega essa paz, quem tem essa paz verdadeira, e ela está, presta atenção, a paz verdadeira, ela está somente na igreja. A igreja tinha paz. Então, a igreja é um lugar de paz. E por quê? Porque alguém entregou essa paz. E aonde nós vemos isso, queridos? João capítulo 14, verso 27. João 14, 27, as palavras do príncipe da paz, de Jesus. Jesus declarou ali em João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Queridos, a paz verdadeira é algo que não se explica no exterior. Precisa ter no meu interior. A paz de Cristo, a paz do Senhor, shalom de Deus. Então descreve essa segurança, serenidade, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar de tudo que acontece no mundo, nós encontramos um lugar de paz, porque quem traz a paz é Jesus. Ele falou, olha, eu deixo para vocês um presente. E a Bíblia é recheada disso, querido. O que Deus mais deseja fazer sobre nós é presentear. O que Deus mais deseja e tem feito sobre a sua igreja, que somos nós, é dar presentes. Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A igreja precisa corresponder ao dono dela, que é o Senhor Jesus. E quando nós correspondemos, o galardoador, ele derrama presentes àqueles que buscam. Por isso que é importante buscar. Buscai e me achareis. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração. E esse é um lugar da igreja. E Jesus, que é o príncipe da paz, ele falou, eu deixo esse presente, a minha paz. E ele já afirma, queridos, olha, eu dou uma paz, ele é um presente que o mundo não pode dar. Queridos, o mundo, sistema, aquelas pessoas que não têm Jesus, porque se não tem Jesus, está fora desse projeto, desse presente, porque o presente é para aqueles que, olha, ele deixa a sua paz e não como o mundo quer dar. A forma de o mundo visualizar paz não tem nada a ver com aquilo que Jesus estabeleceu, porque é apesar de eu estou no lugar, apesar das coisas, eu tenho esse lugar seguro, porque eu sei que eu estou em Cristo. Amém, queridos? Amém? E João capítulo 20, 19 a 26, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele vem para estar com os seus discípulos, e é tão interessante, queridos, a gente vê na palavra que o príncipe da paz, Jesus é aquele que, olha, eu dou um presente, a minha paz, e ela está no interior, é algo que o mundo não tem, não pode fazer, não pode dar. E aqui ele começa a contar que até a definição de paz que nós vemos desse hebraico, né, da shalom, diz respeito a uma ausência. Paz é a ausência do medo. A palavra de Deus fala que o amor perfeito de Deus, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E nós podemos até entrar, é outro assunto que teria, mas quando Jesus falou que o fruto do Espírito tem 9 qualidades, e nele está o amor, está a paz, são presentes, são algo que Deus concede a nós, amém, queridos? E essa paz, ela excede a todo entendimento. E aqui em João capítulo 20, 19 a 26, a Bíblia fala, quero ler com vocês, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas, com medo. Estava com medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Queridos, os discípulos estavam com medo, que é o contrário da paz. Estavam com medo dos judeus, porque havia acontecido tudo. Jesus havia morrido, havia aquela começo de perseguição, eles estavam a portas trancadas, com medo naquele lugar. E Jesus aparece naquele lugar já declarando algo. Paz seja com vocês. Versículo 20. Enquanto ele falava, mostrava-lhe as feridas nas mãos e no lado, eles
se encheram então de alegria quando viram o Senhor. Versículo 21. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Queridos, uma vez só, Jesus falando, já é algo tremendo. Agora, duas vezes, no mesmo contexto, no mesmo momento, Jesus declarando aos discípulos: olha, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A paz de Cristo, aquela que tira, lança fora todo medo, né? O amor de Deus está, mas né, que lança fora o medo. E essa paz é aquela que, quando tem paz, o medo vai embora, a ansiedade vai embora. Porque eu tenho paz, porque as coisas estão, notícias podem vir, mas eu encontro pela fé, e só em Jesus, eu encontro o lugar de segurança, que é este lugar chamado paz. Amém? Você pode virar para o teu irmão e falar: meu irmão, que a paz do Senhor seja com você. Amém? Às vezes nós temos chavões, né? Tem muitas igrejas, né? Nós nos encontramos, né? Você já recebeu talvez isso, a paz de Cristo, né? Toda devocional que eu passo para a liderança, eu já começo com isso: olha, graça e paz. Os cultos, quando abro também, graça e paz. Querida, a graça do Senhor é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas pela sua graça, Ele nos deu algo tremendo. E a sua paz, ela precisa vir no nosso coração, porque a paz de Cristo, ela é o árbitro, aquela que determina as coisas no nosso coração. Você vai comprar alguma coisa, se não tem paz de Deus, não faça, meu querido. Deixa que a paz de Deus toma conta da sua vida, do seu casamento, da sua família. Porque onde está a paz, tem serenidade, tem tranquilidade para fazer os seus negócios. A paz de Cristo seja o árbitro, seja aquilo que toma uma decisão na sua vida. Porque tem muita gente batendo cabeça, porque não permite que a paz esteja. E às vezes tem momentos, querido, que nós podemos viver igual aos discípulos, trancados e com medo. E Jesus, quando ele entra, ele fala: olha, eu quero declarar a primeira coisa: paz seja com vocês. E ele falou, nesse texto que nós vimos, falou: olha, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Então Jesus veio sobre eles e soprou sobre eles. Olha, ele falou: vocês precisam ter alguma experiência sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que está aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele ainda nesse texto. Amém, queridos? Então, primeiro lugar que nós encontramos aqui: a igreja é um lugar de paz. Por isso, queridos, que quando você tem alguma situação difícil, como é importante a gente estar no lugar do contexto da igreja. Por isso que nós somos uma igreja em células. Porque a célula que você se reúne, ali a igreja se reúne. Quem está inserido numa célula, participando, vivendo a vida da célula, é um lugar seguro, é um lugar de paz, é um lugar de refrigério, é um lugar onde Deus fala. Amém, queridos? Porque a igreja é um lugar de paz. Amém? Nós estamos reunidos, e ali é o lugar de paz, onde Deus vem e fala conosco. Então, se tem uma aflição, se tem algo, quando nós nos reunimos com irmãos, falou: queridos, eu preciso que vocês orem por nós, ore por mim, abençoe minha casa. Olha, está passando por isso, passando situações assim. Queridos, nós fazemos parte aqui de vários grupos, né, de líderes aqui, de células. E a gente começa a entrar nos grupos, então sempre entram ali. Então existe uma alegria, brincadeiras, coisas de trocar, né, figurinhas, coisas assim, tal, palavra de Deus ministrada. E sempre acontece ali: queridos, orem por mim. Daí a gente já entra lá, então tem orações. E a gente começa a clamar, e logo depois tem uma resposta. Falou: queridos, Deus abençoou profundamente, Deus trouxe cura, Deus trouxe renovo, ou Deus ministrou os corações. Por quê? Porque uma igreja viva é uma igreja que ora, e é uma igreja que tem paz. Amém, queridos? Então nós precisamos buscar cada vez mais esse lugar de paz. Porque sozinho, queridos, tomar decisões sozinhos, nós vamos entrar em desespero e não vai ser boas decisões. Mas quando você tem uma comunhão, onde você tem uma igreja que reúne, você faz parte da igreja, e você abre o teu coração na célula, e ali as pessoas oram por você, isso é uma força do Senhor que é ministrada aos corações. Amém, queridos? Amém? Então, mais uma vez, vire, escolhe o irmão e fala assim: olha,
que a paz do Senhor envolva as nossas vidas, amém, queridos? Aleluia. Pegue na mão de quem está ao teu lado e ore nesse sentido agora de paz. Fale, Senhor, traz a tua paz sobre nós. Tem alguns minutos para você orar por paz nessa hora. Senhor, eu recebo, tu és o meu príncipe da paz. Aleluia. E é um cântico que nós temos tanto sido ministrado, né, queridos, que a paz é uma promessa. A paz é uma promessa. Toma posse dessa promessa do Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Filipenses 4, 6 e 7, ainda dentro desse aspecto da igreja, lugar de paz. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha, então, não vivam preocupados, não deixe essa situação envolver toda a ansiedade, né? A Bíblia, não andei ansiosos por coisa alguma, mas seja conhecidas as petições, as orações. E aqui, né, Paulo está escrevendo aos Filipenses dizendo, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, peçam aquilo de que vocês precisam, agradecendo-lo por tudo que Ele já fez. Então vocês vão experimentar a paz de Deus. Quem tem experimentado a paz de Deus? Amém, queridos? Nós vamos experimentar mais e mais. Ela excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Amém? Agora, o que fazer com a paz que nós temos recebido? Sabe, quem tem recebido muito da paz de Deus? Agora, olha o que é a palavra de Deus. Eu quero fechar esse aspecto da igreja, lugar de paz, com esse texto, né? De o que fazer com a paz. Queridos, ministrar essa paz aonde eu for. Você precisa ministrar essa paz aonde você está. As pessoas estão desesperadas. Elas precisam encontrar em você um lugar assim que fala assim, olha, mas por que você não se desespera? Porque eu tenho paz. Eu tenho a paz do Senhor. E olha o que diz Mateus, capítulo 10, verso 12. Mateus 10, 12. Quando ele mandou ir de 2 em 2 para pregar o evangelho, o que ele diz? Olha, quando entrarem na casa, saúdem com paz. Jesus até falou, vão de casa, e diz, olha, a paz seja com vocês. E ele até diz o quê? Se as pessoas não receberem a paz, o que faz? A paz volta, sacode o pó daquilo que tem ali e vai para outro lugar. Queridos, aonde nós fomos, nós temos que ministrar a paz do Senhor. Nós temos que ministrar realmente o refrigério do Senhor naquele lugar. Porque nós temos a paz. Amém? Porque é um presente. O Senhor nos deu. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é como o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Amém, queridos? Então diga assim comigo, a igreja é um lugar de paz. Amém? Segundo ponto que eu quero colocar aqui, a igreja se fortalece à medida que anda no temor do Senhor. Uma igreja forte, uma igreja que se fortalece, é aquela que anda no temor do Senhor. É essa parte do aspecto desse texto que nós lemos, né? A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. O que é ter temor a Deus? Ter temor a Deus é ser profundo, é ter um profundo respeito por Deus, é querer agradá-lo em tudo. Uma definição bíblica de temer ao Senhor, ela está ali em Provérbios 8:13, né? Uma definição bíblica de temor a Deus está em Provérbios 8:13, que diz: o temor ao Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, de fato, queridos, tudo aquilo que nós tememos, tudo aquilo que temer nessa reverência, será aquilo que nós iremos adorar. Temor é reverência. Temor, realmente, de uma forma bem prática e assim, temor é levar Deus e as coisas de Deus a sério, não brincar com as coisas de Deus estabelecidas. É ter uma reverência para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. A nossa vida foi entregue a Ele, e nós reverenciamos. Então tudo que nós reverenciamos,
Tudo que nós tememos é quem nós adoramos. Se a nossa adoração é a Deus, a nossa reverência vai ser para Ele. O nosso cuidado vai ser para Ele. Nós vamos aborrecer o mal, porque temor a Deus é aborrecer o mal. E Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo, ele resulta em discernimento. O temor ao Senhor é o princípio, é o início de toda a sabedoria que há. Temor a Deus, temer a Deus, temer ao Senhor. Quantos são tementes ao Senhor? Amém, queridos? Nós vamos ter o temor, sabe, querido, a única coisa que nos impede de pecar, é a única coisa, é o nosso temor para com Deus. Esposa, esposo, pai, filho, não tem pessoa alguma que pode te impedir de pecar. O único que pode impedir de você pecar é o temor que você tem para com Deus. É a adoração e a reverência para com Deus. É aquilo que José declarou quando estava naqueles apuros lá com a mulher de Potifar. E ele falou, olha, não posso, porque em primeiro lugar, meu Deus, eu não poderia atacar contra o meu Deus, e depois contra o seu marido. O temor a Deus é a única coisa que me impede de pecar. Mais nada consegue impedir, queridos. Mais nada. Porque o temor do Senhor, ele está em tudo aquilo que você faz, aonde você está, não tem como você fugir daquilo. Se você está fazendo o teu negócio e está sozinho ali, se você tem temor a Deus, mesmo estando sozinho, você vai ser prudente em tudo que você vai fazer, o temor de Deus vai te guardar, e você vai ter, Senhor, eu não vou pecar. Amém? Igual o salmista, Senhor, olha, eu guardei, guarda os meus olhos, guarda tudo. Então quando você tem o temor a Deus, queridos, não importa se você está sozinho, se você está distante, você pode ser um viajante, vários viajantes nós temos aqui, vendedores, você passa em hotéis, você está em vários lugares, e ali pode ninguém te conhecer, mas o Senhor te conhece. Se você tem temor a Deus, isso vai te impedir de pecar. Se você não tem temor a Deus, já era, já era. Porque o temor a Deus é a única coisa que me impede de pecar contra Ele. Que nós possamos, que o temor do Senhor venha sobre nós, amém, queridos? Sobre cada casa, sobre cada lugar nessa hora. E este temor, queridos, nos leva a ser, como o texto diz, o temor a Deus nos leva a ser fortalecido. Você quer ser fortalecido em todas as áreas da sua vida? Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. É isso que o texto diz sobre a igreja ali de Atos Apóstolos, dizendo que a igreja, ela ia se fortalecendo como? À medida que ela andava no temor de Deus. A igreja só se fortalecia à medida, a partir daquilo, se ela andava no temor de Deus, ela recebia força. Você quer ter força para caminhar? Anda no temor do Senhor. Tenha reverência ao Senhor. Adore somente ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar por isso agora então? Vamos ter uns minutinhos então para fechar nesse ponto. A igreja, ela recebe força, ela se fortalece somente à medida que anda no temor do Senhor. Vamos clamar sobre o temor de Deus agora. Ore sobre isso nessa hora, sobre a tua vida. Senhor, derrama o teu temor sobre mim, Senhor. Eu quero o teu temor. Aleluia. Quero o teu temor, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Aleluia. Terceiro ponto. A igreja, ela é encorajada pelo Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor. E nós somos encorajados. Existe uma coragem, existe algo profundo, né, que vem sobre nós. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos avançar, queridos. Sem ajuda, sem o Espírito Santo estar sobre a nossa vida, nós não conseguimos avançar. Nós não vamos caminhar. Nós não vamos sair do lugar. Quem tem o Espírito Santo? Amém, queridos? Então, a igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja, ela é encorajada. Uma igreja que é encorajada. Quem precisa de coragem? Quem precisa realmente disso na tua vida? Queridos, nós como igreja, somos encorajados pelo Espírito Santo. É só Ele que encoraja. Só Ele que estabelece. Olha, João capítulo 14, verso 26. Que Jesus falou, olha, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo,
como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Querido, o Espírito Santo nos ensina tudo, nos faz lembrar tudo que Jesus disse. Ele nos convence, ele nos converte e nos leva à única verdade. É o Espírito Santo que nos faz avançar. A igreja, ela é encorajada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Ele nos ensina. Ele é o Espírito da verdade, que a Bíblia fala. Que o próprio Jesus falou, olha, o encorajador, o Pai vai enviar. Isso ele falando aos discípulos. E nós estamos num outro momento agora, amém? O Espírito já foi enviado, já está sobre nós. Amém, queridos? Então, o Espírito da verdade, amém? João 14, 17. Né, um pouquinho antes ali diz assim, é o Espírito da verdade. Agora presta atenção mais uma vez, queridos, nos dois textos que nós lemos sobre ser na igreja, tanto da paz, como isso aí, o Espírito é onde tem as qualidades, né? A paz está na qualidade que é dentro do Espírito, assim. E o que Jesus disse, olha, é o Espírito da verdade. O mundo, ele não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Aqui dá algo também para completar aquilo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, amém, queridos? Lembra que nós conversamos, foi domingo passado, retrasado, nem lembro mais, foi domingo passado? Foi passado? Que nós falamos do Espírito Santo? Não, foi retrasado, né? 3 domingos atrás, ele está guardado, amém? 3 domingos atrás. Quem tem vivido mais e mais no Espírito, amém, queridos? Quem aqui, deixa eu até aproveitar isso. Quem aqui você se permitiu e você tem sido incendiado pelo Espírito Santo, você tem orado mais no Espírito esses dias? Amém? Quem está desenvolvendo isso mais? Quem tem sido fortalecido pelo Espírito, amém, queridos? Agora, olha aqui, que tremendo que Jesus colocou. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Ele habita em vocês, né? Está guardando fora, mas ele estará em vocês. No momento ainda não havia descido o Pentecoste, não havia o Espírito Santo vindo sobre eles, dentro deles. Eles estavam assim, olha, o Espírito Santo está, né? O que Jesus falando aqui, ele habita agora em vocês, ele está com vocês e depois ele estará em vocês, dentro, amém? Agora, como está na nossa vida, hoje, queridos, hoje, aonde está o Espírito? Embora a própria palavra de Deus diz, eu quero declarar aquilo que aconteceu sobre nós, Atos capítulo 1, 8, Atos capítulo 1, verso 8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Hoje, nós já temos a porção, porque no Pentecostes, o Espírito Santo veio, e a partir dali, foi liberado não só aos judeus, mas foi liberado aos gentios, a todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito, amém, queridos? Há um presente que o Senhor tem dado sobre nós. O Espírito Santo, ele vem na nossa vida quando nós confessamos com nossos lábios e cremos no coração. Jesus entra em nós, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Amém? O que os discípulos estavam recebendo a porção, eles tinham porções assim, Jesus soprou sobre eles o Espírito e ele disse, está sobre vocês, mas dentro em breve estará em vocês, dentro de vocês, o dunamis de Deus. Amém? Esse poder de Deus liberado, o Espírito Santo sobre nós. Então, a igreja, ela é encorajada pelo Espírito. Então, por que o mundo está desesperado? Por isso que não tem coragem no mundo. Tem coragem de fazer as coisas e que tem conhecimento. Por que não tem coragem? Porque o próprio Jesus falou, olha, o mundo não pode receber, não conhece. E eles não têm, não vivem. Agora, nós, porém, temos o Espírito Santo. Ele já está sobre nós e em nós. Amém, queridos? E ele vem para encorajar, ele tem o poder, ele tem algo que está sobre nós e está em nós.
E Ele traz cura, traz milagres, traz discernimento, traz direção para você tomar as decisões, porque Jesus falou, olha, o Pai vai enviar, já enviou, e Ele está sobre nós. Ele veio para encorajar, Ele veio para realmente nos auxiliar, nos ajudar nas nossas fraquezas, até em orar. O Espírito nos ajuda até nas nossas orações, que a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. O Espírito intercede por nós. Amém? Quem está cheio do Espírito? Quem quer mais do Espírito? Amém, queridos? O Espírito é o que precisa todos os dias buscar, renovar, realmente ter essa sede por Ele, fome por Ele. Agora, a igreja é encorajada pelo Espírito, para nós também avançarmos, né? Agora, avançarmos no quê, queridos? Voltando ao texto lá, Atos 9:31, a igreja tinha paz, a igreja se fortalecia à medida que tinha o temor do Senhor, a igreja, ela era encorajada pelo Espírito Santo, para avançar para onde, queridos? Para avançar para onde? Para onde que a igreja vai avançar? Ela era encorajada pelo Espírito Santo para fazer o quê, queridos? E é o último ponto, quarto ponto que eu quero citar nessa hora. Ela era encorajada pelo Espírito Santo, e depois diz que ela crescia em número. Havia um crescimento. Igreja saudável cresce. Quem é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja, querido. Individualmente, pela tua vida, você tem crescido em Deus? Porque à medida que nós somos assim, queridos, à medida que nós temos realmente desenvolvido e deixando a paz entrar no nosso coração, as decisões que nós tomamos, nós chamamos a paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo, ela é o hábito no meu coração. Eu não tomo decisão por aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas eu permito que a paz do Senhor venha trazer uma paz no meu coração, paz na minha esposa, paz no nosso casamento, paz nas nossas decisões, paz nas coisas da nossa empresa, onde nós vamos tomar decisões. Eu procuro, Senhor, olha, nós estamos fazendo diante do Senhor, Pai, dá-nos a direção, e aquela direção, muitas vezes vem, o Senhor traz paz, a paz de Cristo vem direcionar em nós. Então, quando nós temos a paz, quando nós realmente estamos neste lugar de ser fortalecido no temor do Senhor. Senhor, estou sendo tentado, o diabo tem vindo, tem situações que vêm, mas eu tenho temor para com o Senhor, e o temor que eu tenho para o Senhor tem me impedido de cair em situações, porque eu temo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu reverencio o Senhor, e eu lanço fora tudo aquilo que tem vindo contra mim. Queridos, é como igreja, mas nós somos a igreja. Presta atenção que aonde você está, você representa, não o nome de uma igreja. Embora que tem muitas pessoas que falam assim, né? Tem gente que chega, eu vi um membro da tua igreja em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Você sabe que muitas vezes chega, querido. Cuidado onde você vai, porque chega, tá? Mas daí as pessoas muitas vezes querem colocar o nome de igreja. O fulano da igreja tal. Falei, querido, nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. Ele é a base. Então, onde nós estamos, o temor é para com Ele. Eu sou a base de Cristo. Onde eu estou, não é porque o pastor vai ficar sabendo, não é porque o líder vai estar sabendo, não, porque eu tenho temor a Deus. Tem muita gente que tem temor de pastor. Querido, você está na furada, no barco mais furado que existe. Você não está nem entrando água, você já está lá embaixo, você nem sabe ainda, já está morto. Porque o temor que nós vamos ter é com Deus, querido. Não é ter temor por pessoas. Por pessoas nós temos honra. Que Deus estabelece honra. Agora, temor para não pecar é somente Deus. Ai, o pastor não pode me ver, o líder não pode me ver se eu estou fazendo isso. Não. Tem gente que nem convida gente para vir na igreja, nem para a cela, por quê? Ai, vai que eu convido, ele fala quem eu sou. Vai que eu convido, a pessoa vai lá e começa a falar o que eu tenho feito, o que eu tenho... Querido, você está com temor de alguma coisa errada. Você está com medo. Esse medo leva à morte. Porque o temor de Deus nos livra do inferno. O temor de Deus nos livra do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O temor nos aproxima de Deus. Porque o temor é o princípio de uma sabedoria tremenda que é pura e santa de Deus.
Então nós somos igreja, queridos. Então eu tenho a paz de Cristo em mim. Uma igreja realmente que é fortalecida, é aquela que anda à medida, que anda no temor do Senhor. Se você tem andado no temor do Senhor, querido, você está guardado. Você está protegido no Senhor. E depois que você anda no temor do Senhor, o Senhor, além de proteger, Ele lança sobre você e sobre mim, que somos a igreja, o Espírito Santo que nos encoraja. Vai nessa força, eu sou contigo, eu te empodero. Há um poder liberado do Espírito Santo, que ele é o dunamis de Deus, vem dessa palavra, por isso que a dinamite vem disso, né? É de dentro, aquilo que traz uma implosão que é lá dentro, que a pessoa não entende o que está acontecendo, também não sei, mas lá dentro, algo aconteceu lá dentro de mim, que eu não sei explicar, eu só estou vivendo porque Ele me amou primeiro. Ele está dentro de mim, amém, queridos? E nós vivemos porque o Espírito nos encoraja. E o que vai acontecer quando começa a viver dessa forma? Eu sou uma igreja que é saudável e que vai crescer. Eu tenho que parar, sabe, queridos? Nós precisamos fazer uma autoanálise nossa. Eu tenho que parar algum momento e falar: Senhor, aonde eu estou em Ti? Eu estou estagnado, mas eu estou crescendo nas Tuas coisas. Eu estou crescendo na palavra. Eu estou crescendo na oração. Eu estou crescendo no relacionamento. Porque se eu não estou crescendo, porque tudo isso nós estamos falando, queridos, porque há um caminhar. E aquilo que é saudável não é força. Crescimento não é forçado, queridos. Sim ou não? Crescimento é natural. Eu sei que eu recebo algumas, as menininhas aqui, né, as crianças aqui, que toda oração deve... Pastor, o que você quer orar? Eu quero crescer mais, porque tem uma... E nós oramos, porque Deus pode fazer um milagre, tem acontecido milagre, sim ou não? As crianças quem está pedindo crescimento? Está crescendo ou não? Está crescendo. Mas o que médicos fazem? De repente tem médico que vai, depois tem coisas que vem para, hormônio daqui, é hormônio de lá, e daí faz isso, faz aquilo. Tem coisas que, queridos, e tem coisas que vêm externa, que às vezes de melhorar, causa muitas coisas. E o crescimento, ele é natural. Agora pensa, se no natural, se algo natural é assim, no espiritual, queridos, ele vai acontecer, mas vai acontecer à medida que eu tenho isso na minha vida. Porque se eu estou vivendo em paz, se eu estou vivendo realmente diante da presença de Deus, na qual eu tenho temor para o Senhor em tudo que eu faço, eu tenho reverência, porque eu adoro ao Senhor. Olha, eu tenho a paz de Cristo no meu coração, eu tenho uma reverência, uma santidade, aquilo que me guarda, que me protege diante dEle, e eu sou encorajado pelo Espírito Santo todos os dias, queridos, porque o Espírito Santo traz coisas novas, o Espírito Santo traz renovo, sim ou não? O que Jesus falou, qual que é uma das missões do Espírito Santo? Que Jesus falou: olha, eu estou indo ao Pai, mas o Pai vai mandar o encorajador. E Jesus falou, Ele não vai falar de modo próprio, Ele vos ensinará toda a verdade, e Ele me revelará o teu coração. Queridos, então, o Espírito Santo que vai revelar a verdade, é o Espírito Santo que nos vai fazer crescer, porque Ele vai fazer nos lembrar de tudo aquilo que Jesus tem falado. Então, tudo aquilo que, se eu estou lendo a palavra, se eu estou meditando na palavra e falo: Espírito Santo, tem coisas que, né, a gente não entende, o que quer dizer isso? E a Bíblia nos ordena que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica a palavra no meu coração. E quando eu falo: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo me revela a palavra. Queridos, a gente começa a viver dia após dia, com uma novidade de vida, que o Espírito revela ao meu coração. O que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar, e o que eu preciso tomar de posse e fazer. Amém, queridos? Agora eu preciso analisar, algo está acontecendo na minha vida. O Espírito Santo está conseguindo mudar a minha vida? Quem aqui, você pode com firmeza falar: olha, o Espírito Santo tem me mudado dia após dia. Amém. Alguns não têm mudado, então nós vamos orar para que Ele mude, porque Ele vai fazer, queridos. Agora, quem pode falar assim: como eu ainda preciso mudar muito? Nós precisamos, mas dia após dia o Espírito vai mostrando. Tem coisas que você corria lá atrás, você não tinha mudança nenhuma, mas já aconteceu, queridos. Que seja 1%, 2%, já houve um acréscimo, já mudou. Você já deu o processo, e o Espírito Santo vai continuar. Ele é fiel e justo, Senhor, para completar
a obra na nossa vida até que Ele venha. Ele vai fazer. Agora eu preciso parar, estou parado. Eu não sei. Sabe, gente, tem muita gente que coloca problema na igreja, em pastor, líder, né? Não estou crescendo, não está acontecendo nada. Falou, meu querido, não é problema do pastor que você não está crescendo. Porque se a pessoa depender só do pastor, embora tenha uma responsabilidade, querido, mas se a pessoa medita na palavra dia e noite, a palavra de Deus fala que essa pessoa que medita, ela será como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas. Mas a árvore tem que estar plantada. Eu tenho que estar numa igreja, eu tenho que estar firmado naquele lugar. Não é o pastor que me faz crescer, é a palavra de Deus. E eu vivendo em comunhão, em obediência à palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. Quem medita dia e noite na palavra, será como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto, né? As suas folhas ali, elas não murcham, são verdes o tempo todo. E o que a Bíblia fala? No tempo certo, vai o quê? Frutificará. Vai frutificar, que é natural. Se eu vivo as coisas, Senhor, estou aqui. Se eu estou buscando, querido, vai vir. Porque o Espírito Santo, Ele faz. Talvez você não está nem percebendo, mas a tua vida está frutificando e você está perdendo. De reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida. Sabe? Vou constranger só um pouquinho vocês, assim, os casais. Marido, chega para a esposa assim, bem, eu tenho mudado. Pergunta para tua esposa, bem, eu tenho mudado, amor. Ah, só isso. Senão já estão falando, mas precisa mudar mais, hein, precisa mudar mais, hein. Calma, estou no processo, gente. Dia após dia. Amém? Agora, qual que é o passo principal depois, querido? O que acontece? Uma igreja saudável, assim como uma vida saudável, ela cresce. O que é crescer? A palavra crescer fala desenvolver-se, amadurecer, nascer, desenvolver progressivamente, etapas próprias, após o nascimento ou até antes dele, aumentar em tamanho, estatura, intensidade, duração, volume, quantidade. Isso tem a ver com o crescimento, a palavra crescer. Agora, olha o que a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 4. Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 a 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha, se nós estamos seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, meu irmão, nós precisamos crescer em tudo, em todas as áreas. Aquilo que nós temos uma carência, queridos, nós vamos crescer. Quantos tem muitas áreas que você precisa crescer? Amém? E Deus é tão maravilhoso que Ele nos coloca numa igreja onde que aquilo que nós somos talvez tão fracos ou não temos assim, Ele coloca a pessoa junto da gente que cresceu bastante ali. E pode te ensinar, pode ajudar no crescimento também. Pode ser uma ponte, um apoio, amém, gente? Porque o crescimento tem a ver isso, olha, crescer. Olha, vamos crescer na graça do Senhor, vamos crescer no favor do Senhor. O mestre Jesus, quando tem um mestre, nós somos discípulos. Discípulo, ele cresce, porque ele vai aprendendo, vai fazendo, vai caminhando junto, amém, queridos? E é isso que Deus faz conosco. O corpo, no qual esse texto de Efésios diz, né, que é a igreja, refere-se à igreja, e aqui fala que é ajustada, unida, pelo auxílio de todos, um só coração. Dessa semana foi isso, né, um só coração, compromisso, unidade, um só coração. Uma igreja que é ajustada, unida pelo auxílio de todos, um só coração. Cresce, e não só cresce, queridos, edifica. Aqui é uma chave também, porque o crescimento, tem gente que tem um crescimento, ele vai crescendo, mas precisa ser edificada. Tem que ter uma edificação, tem que ser ajustada,
Por isso que o crescimento que Deus quer trazer sobre a nossa vida pessoal e a nossa vida como igreja coletiva é de crescimento ajustado. Tudo que está ajustado, unido pelo o auxílio de todos, que tem um só coração, cresce e edifica. Amém? E uma palavra que para nós como igreja, é o que Isaías profetizou ali em Isaías 54, verso 2 e 3. Isaías 54, 2, 3, olha, diz assim: amplie o lugar onde você mora, construa mais cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará por todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Amém? Quem crê nessa palavra para esta casa? Amém, queridos? Mas é um papel que nós vamos fazer, querido. Amplie o lugar onde você mora, amplie o lugar da tua tenda, o espaço da tua habitação, estique bem as cordas, tira ali, estica bem, porque a palavra do Senhor era porque eu tenho para vocês o transbordar, transbordarão, mas nós jamais podemos esquecer, queridos, do ajuste. Ajustes são coisas que nós não queremos. Quem gosta de ser ajustado? Ah, está tão folgado, está tão bom assim. Daí o ajuste vem para fazer o quê? Opa, vem para aprumar, colocar no lugar, né? Quem aqui ganha aquelas roupas, né? Tem que ir lá, que de repente, não, tá bom, está bem assim. Não, tem que ir lá. Daí você vai ter que ir lá medir, né? Ajustes são necessários, amém, queridos? Para o crescimento. É o que a palavra de Deus diz, precisa ser ajustado, uma casa, um corpo bem ajustado, onde cada um faz a sua função. Queridos, não tem função pequena, não tem função grande, tem aquilo que é determinado do que Deus falou. Uma igreja que é ajustada, uma igreja que é saudável, como assim, uma vida que é saudável, ela cresce. Fala para o teu irmão, meu irmão, vamos crescer, amém? Vamos crescer? Aleluia. E eu quero um último texto, né? Enquanto eu terminava de montar essa palavra, o Senhor me trouxe a minha memória, me trouxe um texto que eu falei, eu vou anotar, se for para compartilhar nessa noite, eu queria compartilhar de uma forma bem breve, mas o Senhor me fez lembrar da parábola do semeador. E aqui eu anotei: terreno para crescer. Qual é o terreno para crescer? Qual é o terreno apropriado para crescer? Porque, queridos, a gente precisa prestar atenção nisso, eu creio que tem vindo bem forte agora no nosso coração a respeito de o crescimento. Ele vem, e crescimento, queridos, ele acontece, e às vezes você vai determinar se ele foi bom ou se foi ruim, quando ele chega no lugar e não. Porque tem muitos crescimentos que vai, nossa, que prédio o negócio, mas se não tem base firme, se não tem, qualquer vento que vem, qualquer situação cai. Sim ou não? Qualquer tempestade. Daí a pessoa vai formar o quê? Poxa, mas cresceu, tá, mas daí volta lá, mas por que não teve? Olha, porque não tinha paz. Se não tinha paz, é a primeira base ali que tem. A paz é aquela que toma a decisão, então faltou algumas coisas, faltou algum elemento ali. Agora, eu quero ler com vocês, não desde o princípio dessa parábola, mas o que Jesus estava explicando da parábola do semeador, e eu quero encerrar com esse tempo agora, que se depois de tudo isso, uma igreja saudável, uma igreja que cresce, eu analisei, uma analogia que estou fazendo aqui, com este terreno que Jesus falou, que é um terreno próprio para o crescimento daquela planta. Porque, presta atenção, queridos, poxa, mas Jesus começou sendo assim, e nós sabemos que na parábola do semeador, a semente não é o problema. A semente é perfeita para os 4 terrenos que foram lançados. E a semente representa o próprio Jesus. O problema, queridos, é no tipo de terreno que ela caiu. E aqui nós vemos, olha a explicação, Mateus capítulo 14, a partir do verso 18, então. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho, elas representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno, deixa eu parar um pouquinho aqui, queridos, que me
me veio à mente novamente. As pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Me fez lembrar você lembra de alguém que ouviu a palavra e não entendeu? Eu lembrei do eunuco. Lembra do eunuco que estava na carruagem? Estava voltando, ele estava lendo um texto. E o Espírito Santo, olha a hora do Espírito Santo, pegou Felipe. Felipe, olha, tem uma missão para você. Ele saiu correndo atrás da carruagem. E quando ele chegou naquela carruagem, viu o etíope, né, o eunuco lá que estava ouvindo. E ele falou, o que você está lendo? Estou lendo texto aqui e tal. E você está entendendo? Não, de quem está falando? Não entendo, se alguém não me explicar. E quando Felipe subiu com ele, começou a explicar a mensagem que estava, olha, de quem que está falando? É dele, é de outra pessoa? E Felipe começou a trazer a mensagem do Evangelho salvador. Quando eles estavam caminhando, quando ele viu água em tanto lugar, falou, olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Nada, você crê? Eu creio, porque agora, queridos, não estava mais obscuro, a mensagem entrou no coração, foi ministrado, agora eu entendo de quem estava sendo falado. E quando ele entendeu, então ele estava indo, aquele etíope estava indo para a casa dele, talvez não ia frutificar em nada, porque não estava entendendo nada, não tinha entendimento daquela palavra. Mas Felipe foi indicado, queridos, olha a obra do Espírito Santo. Então, para quem não quer entender, queridos, nós temos uma ferramenta tremenda que é o Espírito Santo, que nos ensina e nos leva a toda a verdade. O Espírito levou Felipe para isso. Esse etíope poderia ir para casa sem nada, mas imagina como ele chegou na casa dele, como ele chegou no palácio onde ele estava, com essa palavra revelada, amém, queridos? Então, representa isso que não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente. Essa semente do etíope não foi arrancada, porque o Senhor fez aquilo que produziu no coração dele, amém? Ele recebeu e entendeu, então não foi sufocado. Foi um lugar que o Espírito Santo viu que era um terreno que estava preparado para o crescimento. Verso 20. As que caíram em solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora, recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Quem já viu pessoas assim? Pessoas que se convertem, e vem, e depois pula, dança, Jesus, sai evangelizando todo mundo. Queridos, mas se não tem raízes profundas, se não se aprofunda, algumas coisas vão vir, queridos, que a gente precisa tomar cuidado, que tem pessoas que se envolvem muito no emocional. É um sentimento, a pessoa não consegue definir o que é. Poxa, é diferente esse lugar, as pessoas amam, abraçam tal, mas se não tiver profundidade, se a pessoa não buscar, não ter aquele lugar, não ter ninguém que caminhe por ela, por isso que é uma responsabilidade nossa, queridos. Quando você olhar com pessoas que estão se convertendo, pessoas que estão vindo a primeira vez, não deixa sozinho. Vai lá, você está entendendo o que está acontecendo? Não entendi nada, o que aconteceu no culto? Vai lá e explica. E se você não sabe, daí você tem que ser os dois, vai para o seu líder. Se o líder não sabe, leva para o supervisor. Se não sabe, daí você fala, pastor, eu vou dar um puxão de orelha no líder, no supervisor. Brincadeira. Quantos estão entendendo, queridos? Porque precisa de alguém. Precisa de pessoas que vão ensinar, realmente nós precisamos, nós somos a igreja viva, queridos. Precisamos buscar esse crescimento no Senhor, amém? Amém, queridos? Então, a mensagem foi colocada, não estou falando, as pessoas se convertem, vêm, entregam a sua vida a Jesus, está naquela euforia, aquela alegria, mas se não tem aquilo que alimenta, coloca água e dá aquela semente, por isso que a célula funciona como isso, queridos, isso que é tremendo. Você faz parte de uma célula, faz integração, falou, olha, eu quero estar nessa visão desta casa, eu vou estar inserido numa célula, e você é inserido numa célula, depois de você falar, olha, é este lugar que eu quero crescer, não é isso? É nesse lugar que eu quero amadurecer, o que acontece? Você é inserido até no WhatsApp da célula, eu faço parte daquele lugar, e naquele lugar você começa a ter vida, ali você começa, gente, orem por mim, eu estou orando por vocês, Deus falou, vai numa célula, você recebe a palavra, e o que acontece, gente, quando tem numa célula? É ministrado uma palavra, gente, tudo certo? Peraí, fulano, o que aconteceu? Eu não entendi isso aqui, por quê? Não é assim que acontece na célula, gente? Tem alguém que fala assim, poxa, eu não entendi, e de repente, quando vem com a graça de Deus, é explicado aquilo, falou, poxa, que lindo. Vamos orar sobre isso, há um fechamento, há algo tremendo, que há um crescimento, amém, queridos? Eu sei que algumas coisas que eu falei aqui, nós temos várias pessoas, talvez alguns, poxa, o pastor falou um negócio lá que me deu dúvida.
Agora a célula é o lugar de esclarecimento, a célula de colocar para fora, colocar, olha, exatamente isso, ó, aconteceu comigo essa semana, eu fiz isso. Queridos, como é maravilhoso. E como que você pensa que o ensino de Jesus era? Jesus pregava nas sinagogas, e ele dava, você lembra que na sinagoga Jesus falava uma coisa e logo depois ele saía. Agora o que acontecia com os discípulos, as outras pessoas? Até nessa parábola mesmo. Jesus falava em parábola no meio de todo mundo. Depois os discípulos, Jesus, fala para nós, o que você quer dizer com aquilo lá? Não era assim que Jesus falava? Falou, olha, vocês também não entenderam? Olha, isso aqui, o semeador é isso, a palavra é essa. Ah, Jesus, beleza, não, eu estou firme. Quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos, o meu não, Jesus. Espera aí, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não, Jesus, então lava tudo. Pedro, também deixa eu te ensinar, não precisa, é só os pés. Queridos, quando nós somos esclarecidos, querido, e quando nós temos a palavra como lâmpada, como luz para o nosso caminhar, para a nossa vida, nós temos a revelação da palavra, isso vai nos ensinar. Amém? Nós temos a palavra, temos homens e mulheres de Deus neste lugar, queridos. Por isso que nós precisamos crescer na palavra, crescer na oração, crescer no entendimento, e o Espírito Santo nos ajuda. Quem quer ser cheio? Quem quer crescer nas coisas do reino? Amém, queridos? Eu preciso, queridos. E continuando no texto 21, né? Contudo, uma vez que esses que receberam com alegria, né? Uma vez que não têm raízes profundas, eles não duram muito. Assim, eles enfrentam os problemas, ou são perseguidos por causa da mensagem, e eles cedo desanimam. Ao que caíram entre os espinhos, representam aqueles outros que ouvem a mensagem, mas logo ela sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Há uma preocupação que vem, você não, peraí, eu vou ter que largar isso, largar. Tem gente que fala, nossa, para vir para Jesus tem que largar tudo, que você não precisa largar nada. Quem larga as coisas na primeira é porque não tem entendimento. Mas quando a pessoa fala assim, olha, eu estou deixando porque Jesus falou ao meu coração, eu tenho entendido. Você já ouviu isso, quem sabe? Na tua igreja pode fazer isso? Na tua igreja é permitido fazer isso? Queridos, a igreja não proíbe nada. Se alguém está proibindo, está fora. Nós temos a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo escreve 2 vezes, tudo me é lícito, tudo é permitido. Mas tem coisas que não me convém, e eu não vou me deixar ser dominado por essas coisas. A igreja permite, queridos, é lógico que tem coisas que nós não podemos, porque se você está levando outra pessoa a pecar, você vai permitir que alguém leve o teu filho para o inferno? Você vai permitir algumas coisas? Mas não é essas permissões, nós somos baseados na palavra de Deus, amém? Quantos estão entendendo, queridos? Amém? Não tem nada que proíbe. Agora, tem coisas que a Bíblia proíbe, que nós somos enfáticos, sim, falou, isso é pecado, e pecado desagrada o coração de Deus, não é que a igreja faz, o próprio Deus estabeleceu isso, que é fora do padrão dele. Sim ou não, gente? Tem coisas que você não precisa nem, já está estabelecido, olha, não tem nem negociação. E tem pessoas que são a preocupação da vida, a sedução pela riqueza, de modo que não produzem fruto. Mas aquelas que caíram no solo fértil representam aqueles que ouvem e logo entendem. E aqueles que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60, 100 vezes maior que a quantidade semeada. Falou, pastor, tem muitas vezes pessoas que chegam, pastor, mas o que está acontecendo na minha vida é coisa maravilhosa. E olha, que tremendo. Queridos, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com posicionamento. A pessoa ouviu a palavra, entendeu, praticou, vai colher. Amém, queridos? Eu tenho praticado a palavra de Deus. Quando você pratica algo tão operante, as coisas vão acontecer. Lutas virão, coisas virão mais. Voltamos àquilo, queridos. As lutas vão vir, mas a igreja é um lugar também de paz. A paz que excede todo entendimento. A igreja é um lugar de nós termos o quê? O temor de Deus. Eu tenho temor a Deus. Ai, mas se eu não fizer assim, agora está chegando o tempo, queridos. Né? Por exemplo, deixa eu puxar só um ganchinho aqui. Nós estamos na época agora de fazer o quê?
declarações de imposto de renda. Quem já lançou? Quem já mandou imposto de renda aqui? Né? Ah, não, eu tenho que fazer algo para ver. Tem que fazer o que é correto, tem que fazer o que é correto. Se você tem temor a Deus, você vai lançar tudo aquilo, não vai lançar aquilo que é o correto fazer. Agora, se não tem temor a Deus, pode falar uma coisa, você não vai ter paz. Você vai ficar naquele momento lá, né? Ai, será que vai parar na malha fina? Querido, você vai só ter perturbação na cabeça. Você tem que fazer aquilo que é correto, amém, queridos? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Como estão entendendo? Estou falando de uma área, porque está falando sufocações da riqueza, mas aqueles que têm um solo fértil, aqueles que entendem e compreendem, falam, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Né? Tem um cântico que até cantou ontem com jovens, né? A minha casa, o meu dinheiro, o que mais quer? Meu destino, tudo é teu. Tudo é para a tua glória, Senhor. O apóstolo Paulo declarou, eu aprendi e tenho vivido um grande segredo. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Ao momento que eu tenho em abundância, ao momento que está escasso. Porque tem um segredo, eu tenho a paz de Cristo. A paz que guarda meu coração. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus. Eu aprendi o segredo, ele não aprendeu o segredo de fazer os negócios, ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Há uma alegria que só o Espírito produz. É por isso que nós temos a paz, por isso que nós temos o temor, e é por isso que a igreja que cresce, que avança, é aquela que tem essas partes, e é uma igreja que é encorajada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. E vai crescer, e vai crescer. Amém, queridos? E nós queremos nessa hora, e eu quero dedicar esse tempo para nós orarmos como igreja, sobre a tua vida crescer, o crescimento teu como homem, como uma mulher, como crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, jovens estão aqui, homens e mulheres. Deus quer fazer você crescer, e Deus quer fazer que nós possamos crescer. Todo o corpo bem ajustado, ele cresce, amém, queridos? Então, uma igreja viva. E olha que só peguei nesse aspecto, né? E encerrando, só para voltar novamente ao texto de Atos 9:31. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. E nós queremos que, como igreja também, Deus quer fazer nós crescermos em número, amém, queridos? Mas nós precisamos crescer realmente ajustados. Eu não quero que nós, como igreja, possamos crescer, queridos, depois fala a gente, porque uma das orações que Jesus nos pediu para fazer, ele diz assim, olha, a seara é grande, mas falta trabalhadores para a seara. Rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores, porque Deus precisa de homens e mulheres que entendam isso. Eu preciso, em primeiro lugar, antes de, não é título, mas eu preciso ter a paz de Deus, eu preciso ter temor, que me leva a adorar ao Senhor, e quando eu adoro ao Senhor, o Espírito Santo vem e me capacita, e quando o Espírito vem e me capacita, eu falo, o que eu quero, o que eu posso fazer? Então, queridos, não é, voltando a falar, não é pastor, não é líder, não é ninguém que vai trazer o crescimento. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que a igreja, estava na graça do Senhor, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Enquanto eles faziam isso, o que a Bíblia fala aqui? Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Queridos, quem é aquele principal de crescimento é Deus quem dá o crescimento. Teria tantas coisas, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja, escrevendo ao Corinto, olha, vocês estão em divisão entre vocês, porque vocês começam a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo falando, quem que é Paulo, quem que é Apolo? Nós somos de Cristo, um planta, o outro colhe, mas quem é que faz crescer? É Deus que traz o crescimento. Eu preciso buscar no Senhor, e o Senhor vai fazer isso, amém?
Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. O Senhor é quem dá o crescimento. Amém, queridos? Então diga assim comigo: a igreja é um lugar de paz. A igreja, ela se fortalece à medida que anda no temor do Senhor. Mais forte, gente, né? A igreja é encorajada pelo Espírito Santo. A igreja saudável cresce. Amém, queridos? E nós fazemos parte dessa igreja do Senhor. O Senhor quer trazer, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor quer trazer o crescimento. Mas Ele olha para nós e fala: mas eu quero realmente que cada parte, pela justa cooperação de cada parte, quando cada um faz a sua função, quando um se coloca assim, há um crescimento. O Senhor quer trabalhar na tua vida, na minha vida. O Senhor quer trazer um crescimento, você como homem e mulher, como casal, como família dentro da sua casa. Lá na tua empresa, o Senhor quer trazer um crescimento para você. Mas na sua igreja, Ele quer trazer um crescimento também espiritual e ampliar a tua visão, ampliar o teu coração. Amém, queridos? Pegue na mão de quem está ao teu lado. Antes de nós cantarmos ao Senhor, vamos orar por isso. Nós oramos em cada aspecto aqui. Vamos orar por esse crescimento. Ora pelo teu crescimento em Deus. Depois pelo teu irmão que está do teu lado. Senhor, abençoa, faz crescer aquilo que está impedindo de crescer. Para nós oramos que seja quebrado agora. Tudo aquilo que está amarrando, impedindo de avançar. Nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor.